tem que ser apaixonado por Jesus, intenso também. 2 Crônicas, capítulo 29. Segunda Crônicas, capítulo 29, no versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre nós, amém? Desde o momento que você decidiu vir para cá hoje, o Senhor já estava operando a respeito do culto. Então, se você for uma pessoa sensível ao Espírito, você não vai sair daqui hoje sem uma resposta, amém? Diz assim a palavra do Senhor: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. Esse Zacarias aqui não é o profeta Zacarias, ok? Versículo 2: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Feche seus olhos. Senhor, nós somos gratos essa noite por esse tempo que o Senhor nos deu aqui, com os nossos irmãos, em comunhão com a igreja. Pedimos que o Senhor fale conosco através da sua palavra, que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir, para que o seu Espírito Santo possa operar em nós, em nome de Jesus, amém? Se assente. Esse mês estamos falando sobre produtividade, produtizes. Esse termo produtizes é um termo muito usa no setor corporativo, em empresas, e significa uma pessoa que ela não só produz para ela mesma, mas ela também produz para os outros. Então o termo produtize-se, ele serve para desenvolver coisas que Deus quer fazer através de você, em você e nas outras pessoas que te cercam. Todas as vezes que você olhar esse termo ou ler essa palavra, você pode automaticamente lembrar de produtividade, porque produzir é algo que Deus nos chamou a fazer. Quando Deus cria Adão, a sua imagem, e a ideia de Deus que fosse conforme a sua semelhança, automaticamente ele dá a Adão, ele dá ao homem a capacidade de criar, de produzir a partir daquilo que você tem. Então é impossível um ser humano viver a sua vida e não produzir algo, não fazer com que exista resultados. E isso cai por terra toda a questão de espiritualidade irracional. Porque nós temos um costume ruim de achar que nós só produzimos de forma ministerial, que nós só produzimos quando estamos fazendo algo dentro da igreja ou com alguma atividade na igreja. E produzir dentro do reino de Deus requer muito mais do que fazer algo dentro da igreja. Produzir no reino de Deus é fazer com que os frutos sejam colhidos através de você, aonde você vive. Isso é produção. E deixa eu te falar, tudo aquilo que você produz, você também é digno de receber, sabia? A Bíblia fala que o obreiro, ele é digno do seu salário. O que é o obreiro? O obreiro é um trabalhador. Quer dizer, você trabalha 30 dias para receber no dia 1º, no nosso caso lá dia 29, né? Dia 30. Mas você trabalha um mês inteiro, você produziu durante um mês para que você receba uma recompensa. O reino de Deus também é assim, produtividade. Mas produzir dentro do reino de Deus é muito mais do que entregar resultado. Produzir dentro do reino de Deus é dar continuidade, é conduzir adiante. A palavra produtividade no latim significa produzir ou conduzir adiante. Fala para a pessoa do seu lado, conduzir adiante. Então quando você está produzindo dentro do reino de Deus, você não está mais só colhendo frutos para você, ou pensando em entregar algo externo para as pessoas, você está pensando num legado futuro. Vai acontecer que quando você entende que produção dentro do reino de Deus não é só para você, você levanta um termo, uma palavra muito importante, significa legado. Produzir dentro do reino de Deus é não ser egoísta. Produzir dentro do reino de Deus é pensar nas próximas gerações. Quantos são pais ou mães aqui? Levanta a mão. Eu tenho certeza que você não está produzindo a sua vida só pensando em você. Você está produzindo em entregar algo para os seus filhos, sim ou não? Uma casa, uma empresa,
educação. Por quê? Porque isso é produtividade do reino de Deus. Então nós precisamos entender que conduzir adiante é da sequência, mas não só da sequência, é um gráfico onde existe uma evolução. Produzir é trazer uma evolução. Eu sou o cara onde a minha família era toda destruída, todo mundo era derrotado, todo mundo tinha um problema familiar. Não, mas dentro do reino de Deus, a partir de mim, eu vou conduzir, eu vou produzir uma evolução de conquista. A partir de mim, até aqui aconteceu isso e isso, teve maldições, teve desastre, teve palavras malditas. A partir de mim, tudo agora é um processo de evolução. Isso é produção dentro do reino de Deus. É não aceitar que tudo aquilo que veio dos antepassados. Sabe por quê? Deixa eu te falar. A Bíblia fala que se você não buscar as bênçãos que o Senhor tem para você e buscar só a maldição, a Bíblia fala que vai até a terceira e quarta geração. Mas se você entender que precisa produzir dentro do reino, a Bíblia fala que é até a 1000ª geração de bênção. Agora imagina, por conta de você, que entendeu que onde você está, você produz para o reino. Gente, eu sei que nós somos espirituais, amém? E pessoas espirituais falam de coisas espirituais, isso é que a Bíblia fala. Nós somos espirituais. Mas sabe de uma coisa? Nós moramos num lugar físico. O nosso maior desafio como filhos de Deus, como cristãos, é fazer com que ao nosso redor, pessoas sejam tocadas pela nossa produtividade. Você não pode entrar num lugar e esse lugar não melhorar o ambiente, você estando lá. Isso é produtividade do reino. Produtize-se, é isso, é você pegar aquilo que você carrega, entrar num lugar onde está faltando alguma coisa, e não por você, porque nós não somos nada. Como o pastor falou, nós somos uma luva e Jesus é a mão. Se Jesus tirar a mão, você fica vazio. Mas por conta da misericórdia do Senhor, você é produção do Senhor. A Bíblia fala que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Quer dizer, nós estamos plantados num lugar específico, dando folha, frutificando o tempo certo, para que, deixa eu te falar, árvore que dá fruto, ela usufrui do próprio fruto? Quem que usufrui do fruto? Quem está de fora. Uma produção, ela nunca é feita para você. Uma produção dentro do reino de Deus, ela sempre tem o objetivo de outras pessoas serem alimentadas. Ezequias, onde nós lemos aqui, por que eu estou te falando isso? Porque, como nós dissemos, conduzir adiante é dar uma sequência em um gráfico de evolução. Então, Ezequias, ele foi um rei, um dos maiores reis de Judá. Ezequias, depois que você lê a história de Ezequias, ele foi um dos reis que restaurou muitas coisas que estavam sendo derrubadas, porque Acaz, o seu pai, não foi um rei segundo o coração de Deus. E é importante que você saiba, principalmente você que é pai e mãe, saiba que as escolhas que você faz hoje vai definir o futuro dos seus filhos. Os ensinamentos que você dá hoje vai definir o futuro do seu filho, da sua filha. E Ezequias tinha tudo para ser um rei ruim, mas ele tinha uma pessoa, e eu amo isso, e os últimos dias nós temos falado de mulheres que não são citadas na Bíblia de forma poderosa como deveriam, mas nós estamos vendo nos últimos dias, lendo aqui, mulheres que impactaram e mudaram uma geração. E uma mulher que você provavelmente nunca viu ou nunca parou para pensar, ela chama Abia, que é a mãe de Ezequias. Ela entendeu que ela precisava produzir algo transformador para Judá. Uma mulher que só é citada aqui em outras duas passagens.
mas uma mulher que, por conta dos ensinamentos que, irmãos, contextualiza Abia chegando e falando: Ezequias, você tem que fazer assim, assim, assim. Só que deixa eu te falar, Ezequias só pode ser o rei que foi porque tinha uma escala de evolução. Então você vai olhar para a mãe dele, que era Abia, mas a mãe dele tinha um pai que chamava Zacarias. É o que eu falei, não é Zacarias o profeta, é Zacarias, o pai de Abia. Ele vai ser citado lá em Isaías capítulo 8, versículo 2. Depois, se você quiser ler lá, pode. Isaías capítulo 8, versículo 2. Isaías ia dar uma profecia para aquele tempo, e ele precisava de 2 testemunhas. Então ele escolheu um sacerdote e ele escolheu Zacarias. Mas Zacarias não era nada, entre aspas. A Bíblia fala que era Zacarias um homem íntegro de coração. Mas Zacarias só era um homem íntegro de coração porque tinha um pai que chamava Geberequias, que também era um homem íntegro. Então você entendeu que, por conta da produtividade que o bisavô teve, que o avô teve, a mãe teve e o filho teve. Existe uma escala de produtividade em evolução. A preocupação nossa com produzir, sabe, porque às vezes, na ânsia de fazer, a gente acaba fazendo demais, mas não com o objetivo correto. Às vezes você tem tanta vontade, mas tanta vontade, que você erra pelo excesso. Eu sou assim. Eu tenho muita vontade e eu erro pelo excesso. Eu tenho que ficar sendo chamado a atenção toda hora. Pastor Wesley, minha esposa, entendeu? Por quê? Porque é vontade demais. Porque às vezes falta um objetivo correto. Você precisa entender que você tem quantos olhos? Quantos olhos? Vamos, gente. Todo mundo tem quantos olhos aí? 2, né? Tá. Porque se tiver alguém com problema, nós vamos orar agora. Quem tem fé aí? Acontece, né? Isso mesmo, acontece, né? Nós já vimos acontecer. Mas quando você enxerga 2 coisas. Porque apesar de ter 2 olhos, você tem um foco. E ainda que você feche um olho, continua um foco. Então, às vezes, a nossa produtividade está precisando de foco. Está precisando de objetivo. Saber que precisamos dar continuidade e principalmente asfaltar. Eu gosto dessa palavra quando eu estou falando de preparar o caminho para alguém. Asfaltar a estrada para o futuro irá desenvolver em nós uma responsabilidade e principalmente foco no legado. Tem 2 coisas que você vai desenvolver quando você entende que produtividade tem a ver com continuidade. Vai desenvolver em você responsabilidade e vai desenvolver em você foco no legado. Foco no legado quer dizer que você provavelmente não vai colher da semente que você plantou. E é difícil, né? Você olhar e falar assim: cara, eu estou pagando um preço tão alto, mas às vezes o outro vai colher. Mas isso é produtividade a partir da continuidade. Pagar um preço para que outras pessoas colham. Pagar um preço para que outras pessoas vivam. Mas isso é o Evangelho. Morrer para que outros vivam. Jesus fez isso. Jesus tinha um objetivo. Sabe por que quando chega um jovem para Jesus, fala bom mestre, que é o jovem rico? Quem já leu lá? Vira para Jesus e fala assim: Jesus, bom mestre. Jesus na hora corta ele e fala assim: não me chames de bom, porque só existe um que é bom, que é o Pai que está no céu. Quem lembra disso lá? Jesus era bom? Sim ou não? E por que ele falou que não era bom? Sabe por quê? Porque Jesus tinha um objetivo. Ninguém pode ser chamado de bom se não
alcançou o objetivo, se não alcançou aquilo que ele tinha focado, e o foco de Jesus era a cruz, e ele ainda não tinha cumprido. Então por que ele falou que o Pai era bom? Porque Deus fez o primeiro dia, quando ele terminou ele falou, isso é bom. Fez o segundo dia, fez isso, aquilo, quando ele terminou ele falou, é bom. No sexto dia ele fez o homem, o que ele falou? É muito bom. Então só é bom aquela pessoa que começa algo e termina algo. É só aquela pessoa que deu continuidade no legado, a partir da responsabilidade, porque é isso que vai desenvolver em você. Produzir para o reino vai desenvolver em você responsabilidade. Ter responsabilidade é pensar que alguém pode ser como é que eu te falo? Pode sofrer alguma coisa ruim porque você não cumpriu algo que tinha que cumprir. Isso é responsabilidade. Sabe por que você acorda cedo para ir trabalhar? Porque você tem responsabilidade com a sua casa. Sabe por que você vai um mês inteiro e trabalha? Porque você tem responsabilidade para cumprir o compromisso de pagar suas contas. Isso é responsabilidade. Pastor, isso é reino de Deus? É reino de Deus. Isso é foco no legado. Porque como eu te falei, nós somos espirituais, mas nós vivemos num lugar terreno. E às vezes não temos e não desenvolvemos responsabilidade. Hoje eu estava conversando com o Emanuel, nós estava de manhã, estava no meu devocional, e ele chegou para mim e nós estávamos conversando. E vou expor aqui, tá, Emanuel? Desculpa, filho. Vou te expor aqui hoje. Ele estava falando, o Emanuel não gosta de usar calça jeans nem bermuda jeans. Ele não gosta. Ele gosta de bermuda moletom ou calça moletom, né? Aí eu falei para ele, mas eu também gosto. Então. Aí ele falou, então. Só que eu falei para ele assim que tem alguns lugares e em alguns níveis de maturidade que você alcança, que você vai ter que fazer coisas que você não quer fazer só para parecer ser. Eu falei para ele assim, não basta ser, tem que parecer ser. Vou repetir, não basta ser, tem que parecer ser. Pastor, isso aí é querer mostrar para as pessoas. Sabe por quê? As pessoas não sabem o que você carrega dentro de você se você não mostrar de forma externa, porque ninguém vê dentro de você, só Deus. Aí Deus está transformando a sua vida, desenvolvendo responsabilidade, mas você não está externando isso. Eu falei para ele, então, cara, você vai ter que começar a usar calça jeans. Você está com 13 anos. Porque às vezes você vai subir para pregar. Como é que você vai subir para pregar de bermuda moletom? Nada contra, irmão. Nada contra. Eu estou falando que em alguns níveis de autoridade que você chega, Deus vai te exigir coisas que você não quer fazer. Quando você alcança um nível de autoridade, você não deixa mais o que é proibido, você também deixa aquilo que é permitido. Por quê? Porque existe responsabilidade. Isso é produção do reino. Pastor, eu gosto tanto de fazer isso, aquilo, outro, e nem é pecado, meus. Mas eu estou sentindo tão incomodado, pastor. Eu estou um discípulo que eu amo ele. Hoje ele não veio, senão eu ia citar ele aqui. Não vou citar assim mesmo, ele vai assistir depois. O Douglas. A gente fala todo dia. Dificilmente a gente não fala. E os nossos áudios são áudios de 3 minutos, 4 minutos, é um podcast, né? Tem que ligar, né? E a gente fala muito. E toda semana tem uma coisa que ele fala assim, pastor, eu estou sentindo tão incomodado com isso. E toda semana eu falo assim, rapaz, Deus está pegando esse cara, porque toda semana ele tem que abandonar um negócio. E às vezes você está passando por esse momento. Às vezes você está passando por esse momento que Deus está começando a te cobrar coisas que você não achava que fazia tanto mal para você ou para as pessoas. Você fala assim, cara, mas não é possível. Há 5 anos atrás eu assistia isso e não dava problema. Há 2 anos atrás eu ouvia essas músicas e não dava problema. Parece que agora eu estou sentindo. Estou falando com alguém que não, né? Estou falando para quem está assistindo lá no YouTube. Nossa, eu falava tantas coisas há 1 ano atrás, agora eu estou começando a não
fica incomodado de falar. Sabe o que é isso? Responsabilidade sendo desenvolvida em você. Uma jornalista e escritora chamada Margarita Tartakovsky, ela diz o seguinte: produtividade não é o mesmo que se matar de tanto trabalhar, permanecer ocupado ou virar noites. Tem a ver com prioridade, planejamento e a proteção feroz do seu tempo. E em cima desse termo, dessa frase que ela usou, eu queria que a gente caminhasse em 3 coisas. Repita comigo: prioridade, planejamento. Agora deixa eu falar, planejamento a partir do propósito, ok? Amém? Então vamos de novo: prioridade, planejamento a partir do propósito e proteção do tempo. Por que eu quero falar essas 3 coisas aqui? Para que você fique bem antenado. Eu não sei, o Lucas foi embora? Acho que ele precisava ir embora. Tinha uma arte para quem quisesse baixar pelo QR Code o esboço. Não sei se está disponível. Se não tiver, depois a gente envia no grupo da igreja, tá? O mesmo esboço que eu estou usando aqui, depois como estudo você pode adquirir também. Amém? Vamos falar primeiro de prioridade. Eu li um livro, acabei de ontem, que mudou o meu modo de viver. Chama A Única Coisa. E eu aprendi nesse livro que se você não tiver, que não existe prioridades. Não existe prioridades. Existe prioridade. A palavra prioridades, ela veio e depois foi perdendo sentido. Existe só prioridade, porque se tiver prioridades, nenhuma das coisas serão feitas de forma completa. Mas você precisa entender que quando você tem uma prioridade, Ezequias tinha uma prioridade. Qual que era a prioridade? Ezequias, como rei de Judá, ele tinha uma prioridade, que era restaurar a fé em todos os âmbitos e setores, promovendo uma grande reforma religiosa. Então o que Ezequias tinha como prioridade? Restaurar a fé do povo, porque o povo estava desviado por conta do seu pai Acaz. Então essa era a prioridade dele, era trazer o povo de volta para o Senhor e fazer uma reforma religiosa. Uma reforma religiosa. Em 2 Crônicas capítulo 7, se você puder abrir sua Bíblia aí, voltar um pouquinho, 2 Crônicas capítulo 7. No versículo 11, fala assim, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Então eram 2 obras, amém? A casa do Senhor e a casa do rei. Era a casa dele, que ele ia morar. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Além do fato que Davi tinha asfaltado ali, né? A palavra asfaltar é preparar o caminho. Tinha asfaltado a estrada para Salomão. O início do reinado de Salomão foi focado em construir um lugar para que o Senhor habitasse e um lugar para que a família dele habitasse. Então ele não tinha outro objetivo. Só que entenda, o pai dele deixou tudo pronto para ele. Então, deixa eu te falar, você que é pai e mãe, vou abrir um parênteses aqui, prepare o futuro dos seus filhos. Porque às vezes a grande obra que vai acontecer não é com você, é com seus filhos. Amém? Então Salomão, ele era focado na construção do templo do Senhor. Foi algo grandioso, irmãos. Não é o templo de Salomão lá de São Paulo, tá? Não é. Pode ser parecido, mas não tem nada a ver. Porque o templo de Salomão, ele era algo grandioso. Mas olha que interessante, ele não deixou que a casa dele fosse construída acima do templo ou vice-versa. Conforme ele ia construindo o templo, ele também ia construindo a casa. E as 2 coisas finalizaram juntas. Então eu sei que eu preciso ser espiritual, mas eu tenho que entender também que nos lugares terrenos, as pessoas têm que olhar e ver que as coisas estão sendo construídas e produzidas conforme
Deus tem me abençoado. Deus tem feito grandes coisas na minha vida, mas às vezes não tem feito grandes coisas na sua vida financeira. Deus tem curado meu emocional, mas você está devendo todo mundo. Deus tem feito grandes coisas no meu trabalho, mas a família está destruída. Deus tem feito grandes coisas no meu ministério, na igreja, mas os filhos estão afastados. Então quer dizer, a preocupação, a produtividade dentro do reino de Deus, ela é pautada quando as coisas crescem de forma uniforme. Mas Salomão tinha um objetivo, nada desviava o foco dele. O foco dele era: a casa do Senhor e a minha casa serão levantadas, elas serão construídas. E não tinha material ruim, não. Não tinha material ruim. Agora deixa eu te falar, um bom material para construção é caro. Você constrói uma casa de 3 quartos com suíte, com um material ruim, e vai gastar 300 mil. Mas você vai construir uma boa casa, os mesmos 3 quartos com suíte, você pode gastar 600 mil. Depende do material que você constrói. Você tem que saber que a casa que constrói na areia, ela tem mais probabilidade de cair quando vier os ventos e as tempestades. Mas a casa que é construída na rocha, irmãos, pode vir um vento que for, nada derruba essa casa. Então às vezes você está usando um óculos multifocal, e o que Deus está te pedindo é que você use e tenha uma visão unifocal. Sabe, o objetivo. Não, Deus, esse ano eu quero que a minha casa seja salva. Esse ano vai acontecer isso, isso, isso. Sabe por que às vezes não acontece? Porque você não está com foco no objetivo, e às vezes você está comprando um material de segunda linha. Cara do céu. Não, o material de primeira custa caro. Não basta jejuar terça e quinta. Porque jejuar terça e quinta eu sei que aqui todo mundo que já está na igreja há tempo já faz, né? Não precisa ficar te avisando, terça e quinta tem que fazer 2 refeições por dia. Mas às vezes, para cumprir o objetivo naquilo que você quer, Deus vai te exigir coisas maiores e um preço maior, porque o material é mais caro. Eu nem estou falando porque eu sei que todo mundo aqui ora e jejua. Eu sei que todo dia você fala com o Senhor. Eu sei que todo dia você lê a palavra. Eu sei. Mas às vezes, para construir essa casa mais cara, vai te exigir um preço maior. E foi isso que Salomão fez. Foi isso que Ezequias fez. Ele teve que pagar um preço alto. Quando José do Egito passou por várias tribulações, todo mundo conhece a história de José, né? Sim ou não? Mas quando ele se torna governador, os primeiros 7 anos, você pode ler lá está em Gênesis 41, a partir do versículo 46. Você vai ver lá que durante todos os 7 primeiros anos foram anos de bonança. Foram anos onde tudo que plantava dava, tudo que fazia acontecia. E qual que era a palavra, a revelação do sonho que José teve do faraó? 7 anos vai ter bonança, mas depois de 7 anos vai ser ano de seca. Então, qual que era o objetivo de José como governador? Era guardar. E aqui eu não estou falando só sobre você guardar no banco, ter uma economia, também, isso também. Mas vamos falar de objetivo. Porque durante os 7 anos, eu tenho certeza que o Egito se pegou às vezes acomodado com tanta prosperidade. E em alguns momentos eles pensavam assim: eu acho que nós não precisamos guardar tanto. Porque assim, plantava 10, tinha que guardar pelo menos 3. Acho que assim, ô José, acho que nós podemos guardar 1, 2. É prosperidade demais, é 7 anos. E eu não estou falando de dinheiro, tá? Vamos chegar lá. Às vezes, nos momentos onde nós estamos sendo abençoados, nós nos acomodamos e não pagamos o preço devido
para aquele período. O foco dele era guardar mantimento para que sustentasse os próximos 7 anos de seca. E nada podia tirar o foco, o objetivo de José. Às vezes nós estamos num momento de bonança, onde está tudo em paz em casa, tudo acontecendo, tudo bem, prosperidade, a família, tudo bem. Sabe o que acontece? Às vezes você para de orar. Orava 1 hora por dia, 2. Aí como não está acontecendo nenhuma batalha, nenhuma guerra, você passa a orar 40 minutos. Você lia a Bíblia todo dia, todo santo dia. Mas aí porque está num momento de tranquilidade, sabe o que você faz? Lê segunda, lê quarta. Não é você não, irmão. Você está falando da igreja de Carlão lá. O Carlão deve ficar bravo, porque nós só usa a igreja dele como exemplo ruim. Misericórdia, parar com isso. A igreja do Bob. Não perca o foco. Não perca o foco. Não diminua a intensidade. Só porque está dando tudo certo, não quer dizer que está tudo bem. Às vezes, nos momentos de tranquilidade da vida, nos sentimos acomodados e não nos preocupamos em guardar aquilo que é precioso para nós. A Bíblia fala lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, assim, ó: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Eu sei que no momento de bonança, a gente tende a acomodar, mas o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. Mas além de priorizar, nós precisamos de planejar. E planejar a partir do propósito, tá? Porque só planejar não resolve. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 16. Estou preparando um caminho, direitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. o que importa é que ele cresça. Nele meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. Profetize isso, diga. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Diz assim, ó, 16:1. Do homem são as preparações do coração. De quem que é a preparação do coração? Do homem. Mas do Senhor vem a resposta. Ou do Senhor a resposta da língua. Ezequias tinha um plano que era purificar o templo, restabelecer o culto a Deus, restaurar e trazer o povo, convidar o povo a voltar a celebrar a Páscoa e organizar a parte sacerdotal e levítica de Jerusalém. E aí quando eu leio essa passagem de Provérbios aqui, a gente pensa assim, então pastor, não precisa de eu fazer plano nenhum, porque é do Senhor que vem, né? Mas vamos ler isso aqui com um entendimento espiritual. Do homem são as preparações do coração. Em algum momento Deus está falando para não ter preparação?
Porque se você ler aqui correndo, você vai falar assim: então não precisa fazer plano, né? Porque o Senhor dá a última palavra. Não, Ele não está dizendo que você não precisa preparar. Ele não está dizendo que você não precisa fazer plano. Ele está falando que enquanto você planeja, no final Ele dá a sentença. Então é por isso que é planejamento a partir do propósito. Porque tudo aquilo que está debaixo do propósito do Senhor, todo planejamento que está sendo feito debaixo do propósito do Senhor, o Senhor dá uma sentença positiva. E qual era o propósito de Ezequias? Era trazer uma restauração. Era trazer uma restauração. Quando Elias fala assim, não vai chover, foi Deus que falou que não ia chover? Ele falou, segundo a minha palavra. Elias falou, segundo a minha palavra, não vai chover. Aí Deus fez o quê? Assinou embaixo. Por quê? Porque o planejamento, a partir do propósito, Deus dá uma sentença positiva. Então precisa haver uma organização, precisa haver um planejamento. Deixa eu fazer uma pergunta: quantas coisas você já fez sem planejar? Não, irmãos, eu fiz coisa demais sem planejar, você não está entendendo, não. Só tomei na cabeça. Muitas. Quantas coisas você já fez sem planejar? Porque se está debaixo do propósito, automaticamente existe um planejamento. Tem que ter. Porque nós temos a promessa, temos a palavra do Senhor, mas não conseguimos construir um caminho para o objetivo. Sabe, até Deus, fala para a pessoa do seu lado, até Deus tinha um plano. Fala para ele, o plano da salvação. Qual que era o plano da salvação? João capítulo 3:16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse era o plano de Deus. Até Deus tem um plano, por que você não tem? Até Deus tem um planejamento, um projeto, por que você não tem? Mas não adianta você ter prioridade, ter planejamento e não ter proteção do seu tempo. Diga comigo, proteção do tempo. E aqui nós estamos partindo para o final. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 3. Diz assim, E, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sabe de uma coisa? Jesus sabia esperar. Essa é difícil, né? Sabe porque para esperar tem que ter fé. Você tem que ter fé para esperar. A proteção do tempo. Jesus sabia esperar. Tudo que é bom, mas vem fora de hora, torna-se algo precipitado. Nem tudo que é prioridade precisa ser feito a qualquer momento. Sabe por quê? Porque você tem uma prioridade. Você tem um planejamento, mas não pode ser feito a qualquer hora. Há tempo para tudo, a Eclesiastes fala. Tudo. Há tempo para tudo. Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para tudo. Saber que o seu tempo é precioso vai te obrigar a usar com sabedoria e principalmente com zelo. Mateus capítulo 10, um pouquinho para trás aí, Mateus capítulo 10, versículo 12. Mateus capítulo 10, versículo 12 diz assim, e quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se essa casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós
a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Você está perdendo tempo com muita coisa que não é preciosa. Você está gastando tempo com coisas que não te edificam. Você está usando o seu tempo não para produtividade, não para evolução. Você está usando o seu tempo para coisas que não têm valor. É isso que a palavra está dizendo para nós aqui. Jesus falou para os discípulos: não fica num lugar, não gaste o seu tempo em um lugar onde as pessoas não vão receber a vossa paz. Tem pessoas que você não precisa desistir delas, mas tem pessoas que não é o tempo dela. Tem pessoas que você não vai conseguir transformá-las, só Jesus pode transformá-las. Pastor, o que eu posso fazer? Gaste o seu tempo em algo que é precioso. Lembra do material da casa? Construíra na Comarco. Lembra da musiquinha? Fazendo um merchan aqui. Se você vai construir, se você vai reformar. Eu lembro dessa música. É na Comarco, não é? Mas se você comprasse do pastor Wesley quando ele trabalhava lá, você não ia pagar caro não, irmãos. Aqui não, lá fora. Sabe por quê? Você está indo lá no Rinquenquen comprando madeirite. Não. Tem que pagar o preço na hora certa e no lugar certo. Gastar o seu tempo na hora certa. Imagina a mãe de Jesus, mãe de Jesus, irmãos. Maria, a mãe de Jesus. Santa mulher. Assim, se eu chegasse hoje, encontrasse com Paulo, encontrasse com Pedro, encontrasse com Elias, com Moisés, irmãos, eu ia ficar, né? Respeito demais, né? Grandes homens de Deus. Mas, irmãos, se eu encontrasse com Maria, eu ia baquear. Jesus falou assim: mulher, para Maria, moça, que tenho eu contigo. Sabe por quê? Jesus tinha um objetivo, ele tinha um foco. Ele sabia o preço que ia ser pago, mas não era de qualquer forma, nem em qualquer hora. Você tem que saber. Você já tem prioridade, você já tem um projeto. Então saiba a hora de investir nesse projeto. Enquanto isso não acontece, gere onde todas as coisas são conquistadas. Aonde? Nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais. O tempo é valioso e, como tal, saber investi-lo na coisa certa trará retornos expressivos. Ezequias sabia bem disso, mas no final da vida, ao ganhar mais tempo, depois você pode ler lá 2 Reis capítulo 20, Ezequias estava para morrer, pediu ao Senhor mais 15 anos. Bênção fora de hora, irmãos, é maldição. Sabe por quê? Porque nesses 15 anos ele gerou Manassés, que foi o pior rei que Israel já teve. Então tome cuidado, porque às vezes o tempo está sendo mal gerido por você. Eu gosto, irmãos, de ver filme, eu gosto de ver futebol, gosto demais, irmãos, acordar sábado de manhã ou domingo de manhã, ligar a ESPN e ver Premier League. Eu consigo ficar 2 horas assistindo um jogo, mas não antes de ficar 2 horas meditando na palavra. Sabe por quê? Enquanto eu construo o templo do Senhor, eu construo a minha casa. Não é que você tem que parar de divertir, ir para uma praia, né? Ir para o shopping, ver um filme do Michael Jackson.
doente esse Marcondex. Ele é o Muok. Vai. Já era. Já virou figurinha. Mas deixa eu te falar. Tem que crescer junto. Enquanto você edifica a sua casa, a sua vida, também edifica a casa do Senhor. Em Ageu, Deus fala assim, ó, para o povo: vocês estão aí construindo as suas casas bem bauladas, enquanto a minha casa está em ruína. Sabe o que ele quis dizer? Você está preocupado com a sua vida pessoal, mas o lugar onde eu habito está em ruína. Porque a casa de Deus era o templo, mas hoje não. Eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Hoje eu sou a casa. Então Deus vai te abençoar de forma externa, no seu trabalho, no seu emprego, na sua empresa. Viu, irmã Lúcia? Deus vai prosperar a sua padaria como nunca. Pode ficar tranquila. Você achou que pagou caro? Você achou? Deus vai trazer 7 vezes mais daquilo que você pagou, em pouco tempo. Deus vai derramar sobre a vida de vocês, em 4 meses, aquilo que seria derramado em 4 anos. Você recebe? Porque eu que sou o templo. Enche o templo, eu sou teu templo. Essa música é nossa, meu irmão. Enche o templo. Então, eu sou a casa de Deus. Não pode estar em ruína. Não pode. Pode construir as coisas do lado de fora? Pode. Mas enquanto isso, constrói as coisas do lado de dentro. Quem entendeu? Entendeu mesmo? Então repita comigo: produtize. Se coloque de pé, vamos orar. Acho que eu consegui, né? Consegui o tempo que eu falei? Consegui. 3 minutos passou? É profético. O Senhor é bom, amém? Estou muito feliz hoje. Gosto mais de ver meus amigos aqui comigo. Não, você não, Tony. Estou falando do Lucas e do Silvio. Brincando. Queria que você fechasse seus olhos. Queria que você orasse. Falasse com o Senhor aí. Todo mundo tem projeto, todo mundo tem sonhos, todo mundo tem algo a conquistar, todo mundo tem alguém que paga um preço. Mas o Senhor está aqui hoje para te responder, amém? Jesus, aqui nessa noite nós estamos felizes, alegres com aquilo que o Senhor tem feito. Como diz o pastor Wesley aqui, citou, até que o Senhor nos ajudou, mas temos ainda um sacrifício a oferecer, e alguns profetas de Baal para destruir. O Senhor tem sido conosco todos esses anos. O Senhor tem sido conosco em todos os momentos. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Mas estamos num outro nível, entrando em outros lugares, acessando outros lugares. Por isso nós te pedimos, derrama sobre nós sabedoria, consciência, Pai, consciência daquilo que somos, consciência daquilo que somos. Nós somos filhos e filhas de Deus, e precisamos que o Senhor nos mostre, Pai, nos mostre o caminho, pavimente a estrada, Pai, para que possamos andar nesse caminho, porque lâmpada para os teus pés é para os nossos pés é a tua palavra, e luz para os nossos caminhos. Enquanto estivermos andando, ó Pai, na tua palavra, nós temos um lugar onde pisar. Como o Álvaro disse semana passada, nós colocamos o pé e o Senhor coloca o chão. Não é o contrário. Nós não veremos o chão antes de colocar o pé, antes de dar o primeiro passo. E esse passo vai nos exigir bons materiais. Esse passo vai nos exigir pagar um preço maior, Pai.
uma consagração maior, mais oração, mais jejum, mais palavra, mais consagração, Pai. Queremos ser mais consagrados a Ti, santificados a Ti. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, para que possamos alcançar esse lugar de propósito, Jesus. Aonde nós estivermos, possamos ser a Tua presença. Nós somos a arca de hoje. Hoje somos a arca do Senhor, carregamos a presença de Deus. Por isso te pedimos, ó Pai, onde quer que tenhamos pisar, que nós possamos, ó Pai, ser um farol, uma referência. Possamos produzir segundo a Tua palavra. Possamos produzir, dar frutos 30, 60 e a 100 por um. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Como uma melodia